Muitas pessoas, quando pensam em aposentadoria, pensam também em estabilidade financeira. Você ter uma renda ali mensal para continuar sobrevivendo, ou até mesmo manter um padrão de vida interessante para você poder gastar, viajar, fazer o que quiser. E uma das formas de você alcançar isso, que normalmente muitas pessoas miram e realmente alcançam, fazem acontecer, é por meio de investimentos lá na Bolsa Americana, né? Basicamente você guardar um pouco do seu dinheiro que você recebe, investindo lá no exterior em REITs, né? Que é como se fossem os fundos imobiliários aqui no Brasil, só que lá da Bolsa Americana, lá dos Estados Unidos, que vão te pagar a renda em dólar. Esses REITs basicamente vão comprar imóveis, vão alugar para inquilinos, esses inquilinos vão pagar os aluguéis desses imóveis. E esses aluguéis o REIT vai repassar para você em forma de dividendos, de renda. Então quanto mais dinheiro você colocar nesses REITs, mais renda você vai receber. Então nesse vídeo aqui eu separei 4 REITs para você investir lá no exterior, que são basicamente para aposentadoria. São REITs mais consolidados, com pouca volatilidade, porque é exatamente esse tipo de público que busca esse tipo de REIT e que tem uma consistência de dividendos constante, é bem interessante no mercado, tem uma pretensão de crescimento. Eu tenho certeza que vocês vão gostar porque a gente vai se aprofundar em cada um desses REITs, vai dar para vocês estudarem bastante antes de eventualmente colocar no portfólio de vocês. E se você gosta de vídeos assim, de REITs de dividendos, ETFs de dividendos, já deixa sua curtida aqui embaixo. O primeiro REIT que eu separei aqui, esse aqui é brabíssimo, eu tenho na minha carteira, a maioria das pessoas tem também, que é o Realty Income, o ticker é o O. O Realty Income é um dos maiores REITs dos Estados Unidos e o maior REIT de retail, setor de varejo, né, que a gente fala lá fora, com um valor de mercado de 41 bilhões de dólares. Além de atuar nos Estados Unidos, ele também vai possuir imóveis aí no Porto Rico, na Espanha, Reino Unido e até na Itália. Só para vocês terem ideia, o Realty Income tem mais de 12.400 propriedades alugadas aí para mais de 1.259 clientes. E desses 12 mil imóveis aí que eles possuem, que é coisa pra caramba, cerca de 99% estão ocupados, ou seja, basicamente não existe nenhuma vacância nesse REIT. A estratégia desse REIT em específico é basicamente comprar e alugar imóveis do setor de varejo para inquilinos solventes. Inquilinos solventes são aqueles que normalmente possuem ativos maiores do que passivos, né? Ou seja, mais entrada do que saída, mais dinheiro em caixa do que dívida e consequentemente uma estabilidade financeira maior, evitando deixar de pagar um aluguel provavelmente. A prova disso é que diversas empresas gigantes e financeiramente saudáveis alugam os imóveis do Realty Income, como Dollar General, 7-Eleven, FedEx, Walmart, Tractor Supply. E normalmente os contratos do Realty Income é o Triple Net Lease que a gente fala, e são contratos de longo prazo, mais de 10 anos. E esse Triple Net Lease é basicamente repassar todas as responsabilidades por inquilino, ou seja, aluguel, impostos, seguros e até manutenção. Isso é bom porque a renda que o Realty Income recebe dos aluguéis é meio que bem estável, porque mesmo que tenha uma manutenção mais cara, o inquilino vai ter que pagar o aluguel da mesma forma no valor combinado. Então você consegue ter uma previsão de fluxo de caixa muito maior em REITs como esse do Realty Income, que tem contratos Triple Net Lease. Além desses todos os pontos citados anteriormente, o Realty Income é um excelente REIT para você levar para aposentadoria, pelos seguintes motivos também. Primeiro, que ele possui um modelo de negócio estável e que vem dando certo, né, com as receitas aumentando constantemente. Outra coisa é que, apesar da preocupação no curto prazo com fechamentos de algumas lojas, o Realty Income está tranquilo porque ele possui diversos contratos de longo prazo. E o terceiro e outro grande motivo é que esse é um REIT que paga dividendos todos os meses. E só para vocês terem ideia, ele paga dividendos consistentes desde 1994, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Atualmente, o dividend yield do Realty Income é de 4,96%, quase 5% ao ano. E para vocês terem ideia, até julho desse ano, o Realty Income divulgou 637 pagamentos de dividendos consecutivos ao longo dos seus 54 anos de história. Se a gente pegar aqui a rentabilidade dos últimos 10 anos desse REIT, ele chegou a entregar mais de 760% de valorização reinvestindo os seus dividendos. Bom, e olhando seus fundamentos, a gente pode observar que também é um REIT que vem crescendo receita ao longo dos anos, FFO também, então com certeza é um REIT bem excelente na parte de fundamentos. E lembrar vocês aqui que no dia 14, 15 e 16 de agosto, tá chegando já, eu vou fazer um evento de 3 dias para te mostrar como que você pode criar uma renda passiva em dólar, como que você investe lá fora, como que são as melhores corretoras, como que você monta uma carteira de dividendos, como que você escolhe esses ativos. Serão 3 dias de muito conteúdo mostrando na prática estratégias que jamais provavelmente foram faladas por algum analista aí na internet, que vão te ajudar de fato a você aumentar os seus ganhos em dólar na bolsa americana. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Vai ter planilha para você utilizar na prática, vai ter material didático para você utilizar, tudo gratuito. E para você participar é só clicar no link aqui da descrição que eu vou deixar para vocês e esperar os dias 14, 15 e 16 de agosto para poder participar
dropar e receber todo esse material. Vambora dolarizar esse dinheiro aí juntos, conta comigo nesse processo que eu tenho certeza que você vai muito mais rápido. O segundo REIT que eu separei aqui bem interessante para aposentadoria é o Prologis, o ticker é o PLD. O Prologis, além de ser o maior REIT do setor de galpão, é o maior REIT dos Estados Unidos em market cap, com um valor de mercado na casa dos 115 bilhões de dólares. Além de ter imóveis nos Estados Unidos, ele também tem presença em mais de 18 países, como Brasil, China, Japão, México e França. Com isso, eles possuem cerca de 5.500 galpões ao redor do mundo, com aproximadamente 6.600 clientes e 208 bilhões de ativos sob administração. O interessante, como vocês podem ver, é que a taxa de ocupação na média aqui ela é bem elevada, perto dos seus 98%, ou seja, quase todos os imóveis estão alugados. O Prologis ele basicamente vai alugar grandes galpões logísticos ao redor do mundo para diversas empresas que precisam desse tipo de imóvel. E com o crescimento das vendas no comércio eletrônico, o famoso e-commerce, a demanda por esses galpões logísticos está aumentando. Uma prova desse crescimento é que um galpão logístico usado para e-commerce demanda um espaço 3 vezes maior. E isso obviamente vai beneficiar o Prologis muito no longo prazo. Quanto mais as empresas vendem no e-commerce, mais galpões elas vão precisar e mais do Prologis elas vão pedir ali o aluguel. Já em relação aos inquilinos, grandes empresas alugam os galpões da Prologis, como o caso da Amazon, BMW, Samsung, FedEx, e apenas 19% de toda a receita vem dos seus 20 maiores inquilinos. Calma que agora eu vou citar outros pontos que fazem esse REIT ser interessante para a aposentadoria. O PLD ele possui grande representatividade no mercado mundial. Para você ter ideia, é estimado que aproximadamente 2,8% do PIB global passe por instalações desse REIT. Um segundo grande motivo é que seus imóveis eles estão localizados perto de grandes áreas urbanas, chamando muita atenção de empresas que precisam de certa forma entregar produtos de forma mais rápida, como é o caso da Amazon. Além disso, esse é um REIT que tem atualmente um dividend yield de 2,81%, vem pagando dividendos consistentes crescentes desde 2010. E a recorrência dele aqui é trimestral, ou seja, a cada 3 meses. Se a gente pegar nos últimos 10 anos, o REIT PLD chegou a entregar uma rentabilidade de 334%, reinvestindo os dividendos ao longo desse período. Esse é um REIT também que vem crescendo forte a sua receita, vocês podem ver que eles tiveram um salto bem grande na receita aqui de 2020 até 2023, né? Mais de 74% de crescimento. Fora isso que o FFO vem acompanhando bastante ao longo desse período, o que é muito importante a gente ver. O terceiro REIT muito brabo, e calma que o quarto, talvez eu nunca tenha trago aqui no canal, ou se falei muito pouco dele, então vale a pena você ficar até o final. O terceiro REIT é o Extra Space Storage, o ticker é o EXR. O EXR é o segundo maior REIT do setor de self-storage, com market cap de mais ou menos 30,3 bilhões de dólares. Esse setor ele vai funcionar basicamente oferecendo aluguel de pequenos espaços, né, como se fossem mini galpões, para os clientes ali que precisam guardar seus bens e tralhas, vamos dizer assim, temporariamente. É algo bastante popular nos Estados Unidos. Para vocês terem noção de como é tão comum isso por lá, 1 em cada 5 americanos alugam unidades de armazenamento, esses self-storages. Hoje, esse REIT possui cerca de 2.380 propriedades espalhadas por 41 estados americanos e cerca de 1,7 milhões de unidades de armazenamento. Lembrando que uma propriedade ela tem várias unidades de armazenamento ali dentro. Outro fator muito importante é que eles atingiram um recorde de 94,3% na taxa de ocupação em 2023. Um ponto interessante é que eles também conseguem manter o inquilino por um tempo maior alugando os seus self-storages, o que traz mais receita consistente para eles. Como vocês podem observar, 61% dos clientes totais que o EXR tem renovam o aluguel ou continuam com eles acima de 12 meses, ou seja, 1 ano, e 46% dos clientes acima de 2 anos. Além disso, em abril desse ano, o EXR ele fechou um acordo para adquirir o Life Storage por 12,7 bilhões de dólares, um outro REIT também que atua nesse mesmo setor. Essa aquisição vai tornar o EXR o maior operador de self-storage dos Estados Unidos, com mais de 3.500 propriedades no total e atendendo mais de 2 milhões de clientes. Os principais motivos que também podem fazer ele se tornar um REIT para aposentadoria são esses. O primeiro deles é que ele vem se consolidando cada vez mais. Como vocês podem observar,
atualmente eles são o segundo maior atrás do Public Storage. Só que com essa compra aqui do Life Storage, fazendo uma conta bem básica aqui, mas só para vocês entenderem, ele vai ter ali um valor de mercado, uma consolidação de 13%, se tornando o maior do setor. E além de aumentar a quantidade de imóveis próprios, eles também estão apresentando um crescimento no número de lojas de joint ventures, ou seja, parcerias, e também outras empresas que o EXR gerencia o armazenamento. E um terceiro motivo bem interessante é que o EXR ele apresentou o melhor desempenho entre os REITs do setor de self-storage nos últimos 10 anos. E o Life Storage, que foi adquirido, ficou em segundo lugar nessa posição. O quarto ponto bem interessante é que eles estão investindo bastante em avanços tecnológicos para proporcionar aos clientes melhores experiências e uma gestão melhor do armazenamento. E o quinto, e para finalizar, os pagamentos de dividendos aumentaram 548% nos últimos 10 anos. Atualmente, esse é um REIT que paga 5,2% de dividendo yield e vem pagando dividendos crescentes desde 2009, como vocês podem observar aqui, mas são dividendos trimestrais, pagos a cada 3 meses. Ao longo dos últimos 10 anos, o EXR chegou a entregar uma rentabilidade de 366%, reinvestindo os dividendos. Como vocês podem observar também, na parte de números eles não deixam a desejar, vem aumentando receita ao longo do tempo, de 2021 para 2022, por exemplo, aumentou em 22%, de 2022 para 2023 já está aumentando em mais 3%, vem aumentando a parte do FFO, tem uma dívida sobre o EBITDA bem controlada, né, acima de 6 vezes, 7 vezes, já tá até ok, eles estão em 5 vezes, então tá muito show, então de fundamento é muito bom. E o quarto e último REIT que eu queria trazer aqui para vocês, mas não menos importante, muito interessante para vocês estudarem, é o Agree Realty, o ticker é o ADC. O Agree Realty é o terceiro maior REIT do setor de retail, né, que é considerado varejo lá fora, o mesmo que o Realty Income, com um valor de mercado próximo aos 6 bilhões de dólares. Hoje ele possui cerca de 1.900 propriedades espalhadas por 48 estados americanos. Os inquilinos desse REIT são empresas gigantes do varejo, como Walmart, Dollar General, Best Buy, The Home Depot e outras similares. Cerca de 99,7% dos imóveis eles estão ocupados, com prazo médio de arrendamento, contrato de aluguel, de 8,8 anos. Ou seja, quase todos os imóveis estão alugados e por um longo período de tempo. O Agree Realty ele também trabalha com um aluguel de terrenos, onde basicamente ele disponibiliza o terreno para o inquilino construir ali o imóvel e obviamente repassar o aluguel para o Agree. E tanto os imóveis quanto esses terrenos, eles atendem setores específicos do varejo americano, como lojas de reforma residencial, né? Aí no caso entraria, por exemplo, a Home Depot, serviços de automóveis, lojas de desconto como a Dollar General, por exemplo, lojas de conveniência como a 7-Eleven, por exemplo, e outras similares. Além desses pontos citados, o que torna o REIT ser interessante para você colocar numa carteira de aposentadoria por longo prazo são esses pontos. O primeiro deles é que esse REIT não é tão grande ainda, mas o portfólio dele é bem robusto, então ele pode crescer bastante nos próximos anos. O segundo ponto é que também é um REIT muito estável, já que 68% das empresas que são inquilinas do ADC, eles são empresas com um valor de mercado muito alto e com finanças saudáveis. E o terceiro ponto é que desde 2010 eles vêm fazendo grandes investimentos em imóveis de alta qualidade para aluguel, sendo que de lá para cá já investiram cerca de 7,6 bilhões de dólares nesses imóveis. E o quarto ponto, além disso tudo, é que o REIT paga dividendos há 136 meses consecutivos. Esse é um REIT que vem pagando dividendos trimestrais. Ele teve um pequeno problema em 2020, né? Porque basicamente aconteceu o que aconteceu, muita imóvel deixou de pagar aluguel, ele teve que diminuir, obviamente, esses dividendos, mas vai voltar ao longo do tempo. E atualmente o dividendo dele é de 4,46% ao ano. Como vocês podem observar nessa imagem, nos últimos 10 anos, o ADC chegou a entregar uma rentabilidade de 234% reinvestindo os dividendos pagos. Bom, e olhando para o seu crescimento, vocês podem ver que não é um REIT muito grande pela receita que ele tem, mas vem aumentando muito ao longo dos últimos anos, né? Se você pegar aqui, por exemplo, 2021 para 2020, ele cresceu 27%. 2019 para 2020, cresceu mais 33%. Então vem em alto crescimento, tem um FFO bem interessante, tá num setor de alta competitividade com varejo ali, né? Tem grande escala de certa forma, e uma dívida sobre EBITDA bem controlada, de 5 vezes. Então acaba também sendo um excelente REIT para pensar, estudar e quem sabe levar para um portfólio por longo prazo. Espero que vocês tenham gostado dessas top 4 REITs aí, obviamente poderia trazer mais, mas o vídeo ficaria de 1 hora aqui. E se você quiser se aprofundar em dividendos, montar uma carteira, saber como montar estratégia para receber dividendos mensais, trimestrais, como aumentar a sua renda lá fora no exterior, ou quais são as melhores corretoras, como você começa, você precisa participar do evento que eu vou fazer em agosto, agora dia 14, 15 e 16.
16. Lembrando que o link tá aqui embaixo, basta você se inscrever gratuitamente e participar. E no último dia 16, eu vou abrir vagas também para Dollarami, a nossa research, onde a gente tem carteiras recomendadas com algum ativo, ações, REITs, ETFs para você investir. São os que eu invisto, é basicamente minha carteira. Mas a gente fala mais disso no dia 16 com mais calma, só basta você se inscrever. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a gente se vê no próximo, valeu, até mais!